Oi, gente, boa noite! Quanta gente já ao vivo! Que gratidão! Sejam bem-vindos a esse dia, né? Que a gente está comemorando hoje aqui. Mais um marco de pessoas e número de pessoas em live. Muito bem, Cristiane Gantos, um abraço, você que nos segue. É tanta gente que já está fiel a gente. Fico feliz, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com o Leandro Jesus e já estou aceitando aqui, tentando aceitar o convite dele, porque muita gente está pedindo para entrar. Mais uma live da BPMP Brasil sobre os profissionais do Leandro Jesus, você que é do Explorers, eu já te aceitei, espero que você apareça aqui com a gente. O Leandro está hoje diretamente da Austrália. Seja bem-vindo, Leandro, aqui com a gente novamente. Boa noite, pessoal, todo mundo, muito bacana estar aqui. Vamos lá, vamos conversar. Olha só, tem muita coisa hoje, né? Já dá uma dica aí pra gente do que a pessoa pode esperar aí até o final da live. Até porque, gente, a live hoje é para teenagers, adolescentes, né? Tudo sobre as profissões do futuro. Será que elas já existem, né? Será que eu já estou preparado para elas? São perguntas que a gente vai se fazer aqui durante o conteúdo. Leandro, se joga. Beleza, vamos lá, vamos começar então, que o tempo é curto, né? E a gente sempre tem muito assunto para falar. Exatamente. Bom, eu acho assim, ó, essa coisa de futuro, né? Vamos tentar, assim, contextualizar. Eu acho que tem muita coisa que já é o presente, tá? Que já está acontecendo, não é tão futuro assim. Mas eu acho que, assim, o mundo está mudando rápido, lógico, tem muita coisa evoluindo, e eu acho que vale a pena a gente, sim, pontuar algumas coisas que talvez impactem no sentido das carreiras, né, das profissões. Eu até preferiria começar assim, né, a gente trazendo isso para a nossa discussão, né? Por que que é tão relevante a gente falar, por que está mudando? O que está mudando exatamente? E o que é o pano de fundo por trás dessa mudança? Vamos dizer assim. Eu acho que tem duas coisas aí, Vivi, que para mim vão permear a nossa conversa, que eu acho que são importantes. A primeira é o seguinte, a gente, e não é da crise, tá? Só para deixar claro, não é uma coisa do coronavírus, acho que é uma coisa que já vem acontecendo, talvez tenha ficado, alguns pontos ficado mais nítidos, mas acho que é uma coisa geral, tá? De alguns anos para cá. Então eu vejo duas coisas. A primeira no mundo, a gente está vendo o envelhecimento da população. Tá? Então, se antes as pessoas pensavam em ter uma carreira única para trabalhar, sei lá, 20, 30 anos nessa carreira, depois se aposentar, eu acho que isso cada vez está sendo menos a realidade. Tá? Primeiro, porque as pessoas estão envelhecendo no mundo todo. Por isso essas discussões de reforma da Previdência que estão ocorrendo só no Brasil, que já vem ocorrendo há algum tempo no mundo todo. Então, as pessoas envelhecendo mais tarde, a expectativa de vida aumentando, a tendência é que, naturalmente, a gente viva mais, trabalha mais, eu tenha mais tempo disponível para trabalhar. Então, esse é um fator. Né? As pessoas envelhecendo, elas têm mais tempo para trabalhar e isso, óbvio, impacta nas carreiras. O segundo fator, eu acho que tem a ver com a produção do conhecimento. Aí é inegável, a gente está vivendo hoje numa sociedade onde a geração de dados, informação, né, a cada momento, parece que vai ficando, sei lá, acima do nosso limite cognitivo até, de interpretar. Como consequência, o conhecimento está aí, amplamente disponível. Então, se antes a gente tinha aquela coisa nossa, eu fiz a faculdade tal, eu fiz aquele curso tal, e isso tem uma certa escassez, poucas pessoas fizeram, e com isso elas têm um diferencial, digamos assim, competitivo. Eu acho que hoje, cada vez mais, o conhecimento está aí, abundante, para quem quiser. Então, acho que isso ficou bem claro agora com essa coisa da crise, né? Tipo, quanto de gente que não tem aí fazendo curso, de tudo que aí um monte de curso que foi liberado gratuitamente e tal. Então, assim, o conhecimento está aí, para quem quiser. E como gira muito rápido, no que diz respeito à produção de dados, informação e conhecimento, existe sim acho uma tendência de que certos conhecimentos vão se renovando com o tempo, vão ficando obsoletos e outras coisas novas vão surgindo. E aí eu acho que cai no ponto que assim, consequentemente, a gente não vai conseguir, acredito eu, ficar só numa lógica assim, poxa, fiz essa profissão, fiz essa universidade, me formei nisso, estou garantido para o resto da vida.
Acho que não tem mais garantia. Considerando esses dois fatores, que a tendência é que a gente viva e trabalhe mais, por um lado, e que o conhecimento vá ficando obsoleto, ou ele vai sendo, não, obsoleto talvez seja uma palavra forte, ele vai sendo atualizado, renovado, numa frequência cada vez mais rápida, a gente não vai sair da escola nunca. A gente vai estar sempre tendo que aprender. Então isso vale, eu acho, que para qualquer um, independente da formação que fizer, sei lá, independente do curso de graduação, pós-graduação, a gente vai estar sempre tendo que se renovar. Isso é uma característica. Faz sentido isso para ti? Nossa, se faz sentido. Quando você falou aí da expectativa de vida, né? No Brasil ainda não tanto, mas bem mais de 80 anos. No mundo há países que a expectativa de quem nasce hoje é 100 anos. Essa pessoa vai consumir muito mais conhecimento, vai ter um cuidado com a saúde melhor, mais acessível, a autorresponsabilidade do cuidado da saúde e a consequência na longevidade. E não tem mais jovem para sustentar uma população, né, bem adulta e mais idosa. Então, ou seja, essa população também vai estar junto com os mais jovens, produzindo, seja conhecimento, tecnologia, troca de experiência, e não vai ter mais essa, viu, Leandro? De, não, eu sou idoso, no meu tempo, não. Todo mundo nesse tempo está nesse tempo da tecnologia, seja novo, seja velho, e os que nascem agora já nascerão numa nova era, né? Então, acabou, mudou a era. Eu acho que é isso aí. E a longevidade vai trazer muito mais coisa também, né, Leandro, com isso. A necessidade de trabalhar até muito mais tarde, né? As previdências não aguentam mesmo, e nem que se reformem. A gente vai ter que se preparar para trabalhar mais tempo. E é isso. E sem conhecimento, é impossível. E também tem a questão de que você vai navegar ali em várias profissões. Eu dou um exemplo no meu caso mesmo. Eu já fui de ambulante, a artesã, a costureira, a gestora de finanças, auxiliar e até faxineira. Então, meio que eu carrego tudo isso e quando eu precisar, eu saco qualquer uma dessas e faço a minha sobrevivência delas. Então, eu acredito que esse tipo de profissional volte a ter um certo valor nessa nova era, né? Eu acho sim. E agora influencer de mídias sociais, né? Aprendendo, se virando para... Varria a influência. Exato. Eu acho bacana, assim, porque, na verdade, eu fiquei pensando até no que a gente ia trazer para discutir aqui, mas eu vejo, assim, as consequências do ponto de vista do ensino, né? Educação mesmo, desde o início, para quem está com filho pequeno e tal, e a gente pode falar isso, e a consequência para quem já está no mercado de trabalho hoje, né? Para quem está repensando na sua carreira. Eu queria falar rapidinho desses dois pontos, né? O primeiro, o lance da educação. Olha assim, vamos pensar, né, na base. Isso muda, isso tem um potencial de mudar a maneira como as crianças são educadas, desde a base, desde o início. Porque a gente foi acostumado naquele modelo de todo mundo empurrando conhecimento para a gente desde criança, né? Então você tem que aprender a tabela periódica, você tem que aprender, sei lá, um monte de coisa, né? Que depois o que mais a gente vê é as pessoas se questionando assim, caramba, para que eu precisava disso, desse conhecimento especificamente? E aí eu volto a dizer, hoje o conhecimento está aí, ele está disponível. Então, considerando que tem muita coisa, eu acho que as abordagens, até do ponto de vista da educação, elas vão numa linha, não mais deveriam ir, eu acho que está mudando isso. Uma lógica de deixar de empurrar, olha de novo, a produção puxada e empurrada, típica do BPM, né? Deixar de empurrar o conhecimento na cabeça das pessoas, mas sim estimulá-las para que tenham a curiosidade de absorver o conhecimento no momento certo. Isso, acho que do ponto de vista da educação, muda a lógica como a gente pensa as escolas, desde as escolas, universidades, etc. Aprender na prática, e não só na teoria, aprender se divertindo, por isso a importância dos jogos, da gamificação, que é uma coisa que eu acredito muito, porque você faz as pessoas aprenderem sem perceber, e por aí vai, aprender com projetos, né, na realidade, fazendo, empreendendo, se virando, porque é assim que a gente aprende, né? Então eu acho que isso é um ponto crucial do ponto de vista da educação. É a gente mudar o modelo mental da maneira como as pessoas têm que ser ensinadas. Não achar que vão sentar numa sala de aula, numa escola ou na universidade, vão pegar o canudo, vão pegar o diploma e tá resolvido. Não é isso. Não é isso. Acho que a gente vai ter que mudar isso daí. E aí o segundo ponto, que eu acho que é o lance das carreiras, né? Acredito que a gente vá
viver cada vez mais a era das carreiras híbridas, né? A gente chama de carreiras slash, né? Os americanos adotaram essa slash da barra, né? Porque aí você é professor, barra palestrante, barra consultor, aí você falou barra costureiro, barra, sei lá, marceneiro. Você é mil coisas. Cara, Você é mil utilidades. exatamente. É o canivete suíço. E a gente sofre, né, Leandro? A gente que tem esse barra, 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 na hora que pergunta o que você é, o que você faz, eu te juro, é muito difícil você responder: ah, sou gerente financeiro e trabalho com finanças. É muito difícil, porque a gente que é slash não se identifica com um rótulo. E aí, que bom que se fala disso, para a gente saber se apresentar também, sem dizer que é confuso, sem dizer que é perdido, porque quem não compreende os slashes fica ali naquela incompreensão, não cai nem nas triagens do RH. Ora, uma pessoa de finanças cai numa triagem de recursos humanos para uma área de recursos humanos, e o recurso humano diz: não, mas a experiência dele é financeira. E aí é confuso. Eu acho que, inclusive, para as empresas, quando contratam via os seus recursos humanos, conhecerem mais da gente, que é slash, né? Acho que sim, acho que sim. Mas para mim a mensagem importante daí é que assim, o rótulo não é o que define a gente, tá? Não é o diploma que define a gente, ou mesmo a certificação. Veja, eu acho que isso tem o seu valor, isso é importante. É o conhecimento que você está construindo aos poucos. Mas no fundo, é você. Não é o rótulo que te define. Porque não importa o curso que você fizer, o que eu acho que vai valer mesmo é a maneira como você está usando, aplicando aquele conhecimento, e o conhecimento único, específico que você está trazendo, que você está gerando para você mesmo, a partir dessa vivência, a partir dessa experiência, tá? Da aplicação, da vivência prática daquilo dali. Então, eu acho que cada vez mais o conhecimento, o rótulo, não nos define. Eu também sou um pouco incomodado com essa coisa dos títulos, né? Você, quando foi me anunciar, né, para lá, falou: que título que eu coloco? Eu falei: sei lá, bota o que você quiser, mas assim, um título ou outro, eu não acho que seja mais uma coisa que nos defina, sabe? A gente vai estar em evolução constante nesse sentido. E eu acho que faz parte entender isso daí. Faz parte entender que a gente não se define por um rótulo, por dizer que eu sou mestre em qualquer coisa, ou formado em não sei o quê. Não é só isso. Isso é importante? Acho que sim, é importante, é o conhecimento que você vai construindo. Mas não é só isso. Você tem mil outras coisas ao mesmo tempo. E as suas experiências pessoais e profissionais vão se misturando, né? E eu acho que com isso, você vai agregando outras coisas no seu portfólio, vamos dizer assim, no seu currículo, que eu acho que é muito mais do que o papel. Mas o portfólio de experiências práticas que você traz, que você tem a capacidade de aportar aí no seu dia a dia, nesse sentido. Então, eu penso que essa coisa das carreiras híbridas, eu acho que ela tende a aumentar, e a gente tende a valorizar profissionais que consigam, se virar nos 30, de saber fazer um pouco de várias coisas nesse sentido, sem abrir mão da sua competência central, vamos dizer assim, mas que consigam ter a polivalência de se eu fosse dizer no futebol, de jogar nas 11, né? De ter a capacidade de se virar em diferentes cenários. Eu acho que isso é muito importante. E a mudança parece que fica menos traumática, né? Porque você trabalha em você a habilidade, em mais de uma habilidade, e em uma delas você pode focar o seu principal talento. A gente sabe que nas organizações, quando a gente entra, existe ali uma triagem, e aí alguém te dá: olha, tua função, você vai ter que exercer essas atividades. E mais da metade delas, às vezes, a gente faz porque tem que fazer dentro da função, e não porque agrega valor para você, e nem é o que você gosta. E parte você gosta. Então, esse outro 60%, você faz no seu adaptado, né, Leandro? Você não faz no seu melhor. E aí, quando você trabalha mais de uma habilidade, se sente confortável em fazer isso como parte do normal, eu acho que, assim, seu potencial nos dois lados se elevam. Eu principalmente venho tendo experiências em áreas que eu nunca tinha atuado. Marketing é uma delas, né? Eu caí aí, me vi estudando esse negócio, entendendo essa ciência, essa neurociência, né? Essa forma de falar com PNL, enfim, são tantas áreas de conhecimento, e aí daqui a pouco você vai somando um pouco disso no seu dia a dia, em outras habilidades desenvolvidas. Agora, Leandro, eu queria falar: a gente tem muitos adolescentes aqui hoje, que estão ali, cara, para escolher, para fazer Enem, que profissão eu sigo, né? E aí,
eu gostaria que durante essa live você não esquecesse de modo algum de dar uns insights dessas profissões diferentes do futuro e que talvez nem existam hoje ainda. Ixi, Let's go. ó, eu não sou aqui, não tenho bola de cristal não, tá? Mas eu acho que assim, a gente acaba às vezes criando um mito, né, de que a gente vai ter as respostas. Acho que ninguém tem as respostas, a gente está aprendendo todo mundo junto conforme as coisas vão evoluindo. Mas eu acho que a primeira coisa é, assumindo que você vai aprender a vida toda, eu já vi até, eu vou até paralelo, estou tentando ver os comentários, adolescente de 37 anos pode, podem os jovens de todas as idades, ó, eu acho que essa frase é 37 é bebê, para quem vai viver sem. Não, podem os jovens de todas as idades, porque no fundo, não é uma questão de idade, é uma questão de mentalidade, tá? Não é idade, é mentalidade. Eu acho que isso aí é muito importante. E tá valendo, a gente pode se reinventar a qualquer momento. E a gente pode dar exemplos depois de pessoas aí que já, sei lá, de 40 em diante já começaram a repensar suas carreiras. Eu acho que isso é muito bacana ver isso acontecendo. Eliane Santiago comentou aí que começou a estudar aos 50, depois que foi vó. Pois é. E aí, eu acho que assim, voltando então na questão dos adolescentes, né, que você falou. A primeira coisa, eu acho, que é assumir que não tem essa de assim, vou fazer esse curso, porque esse curso é o que vai definir a minha vida. Eu, quando fiz a universidade, cara, tinha uma pressão absurda, acredito que vários outros também, tinha uma pressão absurda daquela coisa assim, você tem que definir o curso certo, porque isso é o que vai definir a sua carreira e tal. Não acho que seja isso. Eu acho que você... Eu conheço várias pessoas que começaram numa carreira e depois migraram, foram mudando para outras coisas e tal. Nesse campo que hoje a gente habita aqui, nas pessoas que trabalham com gestão, com processo e tal, quantas pessoas de formação completamente diferentes não existem e acabam convergindo de alguma forma? Então, assim, não tem essa de um único trilho que você vai ter que seguir, você tem que fechar com 17, 18 anos essa escolha e essa escolha é a única da sua vida. Não acho que seja isso, não. Eu acho que a primeira coisa é assumir isso. Que a gente vai, até porque, volto a dizer, a gente não vai sair da escola, entre aspas, a gente não vai parar de aprender. Então, a gente vai estar aqui o tempo todo se reciclando, se renovando. Eu acho que é a primeira coisa, para tirar um pouco a pressão daquela coisa, né, a pressão de acertar o que você vai fazer no vestibular. Eu acho que existe, eu vivi isso, tem muitas outras pessoas vendo isso, e eu acho que a gente pode tirar isso um pouco. Inclusive, eu acredito que algumas pessoas vão acabar optando nem por não fazer vestibular, vão por outros caminhos. Tem tanto conhecimento hoje por aí, né? Os nanodiplomas, os cursos pequenos, que você vai, aprende, absorve, vai. Então, assim, quem é que disse que essa trilha é a única, que ela é o caminho, o único caminho? Eu acho que não é. Tem gente se virando, fazendo outras coisas, empreendendo, e aí eu acho que cai muito nesse papel do empreendedorismo, porque a gente acaba aprendendo na prática, como você falou. Quem começa a empreender vai se virar, você vai ter que aprender finanças, vai ter que aprender marketing, vai ter que aprender a lidar com a tecnologia, você vai ter que aprender um pouco de tudo. E aí você vai ali meio que se virar, aprendendo na prática, e vai evoluindo. E tem muita gente que vai seguir caminhos que não vão passar pela formação tradicional, pelo ensino terceiro grau, né, o ensino superior tradicional, que vão por outros caminhos. Quer dizer que essas pessoas são piores ou são melhores? Não, eu acho que quer dizer que a gente tem muitos caminhos para explorar e que não tem uma verdade única. Eu acho que o ponto de partida é esse daí. Tá? Eu conheço histórias de mães, né, que já vieram falar comigo, o meu filho trabalhava com jogos, ou começou a fazer live no YouTube, isso já há um tempo atrás e tal. Nossa, e eu falava para ele, para com isso, deixa de ser vagabundo, vai estudar, vai fazer uma faculdade e tal. E aí hoje eu me questiono, será que realmente é isso mesmo? Porque tem gente aí que começou a entrar nessa há um tempo atrás, hoje tem canais com milhões de seguidores, está ganhando dinheiro com isso aí, e aí? Não está valendo? Não é uma profissão? Não é uma forma de empreender, se virar e gerar valor? Quem disse que é melhor ou que é pior? Então, eu acho que vai ter um questionamento aí, né? Dessa coisa do que de fato são as prioridades. Mas volto no meu ponto que para mim é central. A gente nunca vai parar de aprender. Exatamente, enquanto Leandro. Isso, vai lá. A galera pediu que um momento da live a gente desse um sorriso e uma parada para as pessoas fazerem um print e postarem na rede, porque sempre quando faz fica tremido.
E aí foi Ah, um é? pedido recorrente aqui, eu tenho que atender. Gente da Paraíba que pediu, prepara a máquina e dá o print, tá? Porque eu tive que parar o palestrante aqui hoje, hein? O Leandro. Ó, a gente tem que sorrir e eles tiram print para postar nas redes. Beleza, vamos lá. Segura. Foi? Foi, é isso que eles Beleza, pedem. Não sei, umas liveiras fizeram isso e agora a gente tem que fazer. Leandro, beleza, vamos lá. continuando, cara, deixa eu pegar o gancho aqui. Então, para resumir esse primeiro bloco, 3 palavras. É, Nossa, 3 palavras. Vamos lá. Eu acho que é aprendizado constante. Vou em 2. Aprendizado constante. Para mim é isso daí. Tá? Aprendizado constante. Não pare nunca, estude sempre, procure o conhecimento, que ele agora é abundante, né? Olha aqui hoje o que a gente está passando para você e tantos outros também. É isso. Let's go! Isso, vamos continuar. Então, aí agora vamos falar um pouco das. Legal, uma vez entendido isso, o que são as competências que são centrais aí nessa história, né? Poxa, então por onde eu começo? O que eu vou absorver de competências e tal? Eu te mandei, eu não sei se você consegue projetar aí. Você consegue projetar conforme a gente for falando? Você falou que tinha um truque aí de jogar uma imagem, mas Não, eu. então, agora eu não consigo mexer. Eu teria que ter colocado antes. É o canivete? Tudo bem. Não tem problema. Eu É, queria é falar o um pouco sobre aquela canivete? coisa não do Fórum Econômico Mundial, de habilidades do futuro, né? O que está se falando aí como competências. Tudo bem, vamos de cabeça aqui. Eu acho que tem algumas coisas que são centrais, assim, e pelo menos do que eu tive acesso, do que eu vi, todos os estudos, né? Quem tenta apontar, assim, quais vão ser as competências do futuro e tal, o que eu tenho que me desenvolver e tal. Primeiro, antes de falar dos conhecimentos, eu penso assim, se o conhecimento está ficando abundante e em alguns momentos ele vai se tornando obsoleto e tal, alguns outro tipo de conhecimento automatizado e tudo mais, eu acho que cabe a gente pensar assim, se o conhecimento é abundante, o que é o meu diferencial? Para mim, antes de falar de conhecimentos, o diferencial está na atitude. Porque se o conhecimento está abundante, o que importa é a tua atitude, a tua capacidade de pegar aquilo dali, ter a curiosidade, correr atrás, buscar, absorver, ressignificar, evoluir aquele conhecimento. É muito mais da atitude da pessoa do que do conhecimento teórico de sala de aula. Então, eu acho que a atitude é fundamental nesse sentido. Correr atrás proativamente, buscar se conectar com outras pessoas, ter curiosidade. Tá? Então, isso para mim é central. Dito isso, eu acho que tem algumas coisas que fazem muito sentido da gente olhar como competências centrais, importantes, né? Uma, para mim, e essa aí eu acho que bate na veia, né, do público de processos, né, do público que trabalha com gestão e tal, as pessoas qualificam como pensamento sistêmico ou visão sistêmica. Cara, Vivi, isso é fundamental. E eu acho que isso, para quem quer se especializar em processo, eu acho que dá esse tipo de competência. E isso você traz para a vida, você leva para a vida. E o que é a visão sistêmica? É a capacidade de você olhar o todo, e não somente as partes, não somente uma parte isolada. É você entender esse todo e conectar. Conseguir enxergar uma realidade sobre mais de uma ótica, conseguir enxergar as relações de interdependência. Isso para mim é central. Tá? Pode chamar de visão sistêmica, visão ponta a ponta, processos, você pode chamar, cada um, tem muita gente que chama de nomes diferentes, mas isso é fundamental. Aí vem, então tá, visão sistêmica, para mim, importantíssimo. Aí vem o lance da criatividade e que vai cair no empreendedorismo, né? Porque eu acho que a gente começa a colocar menos ênfase em algumas coisas mais técnicas, racionais, que podem ser automatizadas, é verdade. Quando vão ser, de que forma vai ser, a gente não sabe exatamente, mas existe uma tendência de que a inteligência artificial comece a absorver determinadas tarefas, assumir determinadas tarefas de uma maneira mais constante. E aí o que sobra para a gente? Né? O que sobra para o homem? Eu acho que vem muito o lance da criatividade, de ser criativo, de inventar, de se virar, de fazer diferente e tal, porque a tendência é que a máquina seja programada para fazer o racional, né? Vamos pensar assim, aquela coisa mais mecânica. Acho que daí o lance a capacidade criativa que vai cair no empreendedorismo
eu acho que é uma competência que, sim, cara, é fundamental. E isso tinha que estar sendo ensinado nas escolas, desde cedo. A gente, em muitos casos, é treinado para baixar a cabeça, obedecer, seguir as regras e fazer exatamente como os pais mandam, como os professores mandam, desde pequeno. A gente tinha que estar sendo ensinado a ser criativo, a pensar diferente, a ter as nossas próprias ideias, a tomar as nossas próprias decisões desde cedo. Então, eu acho que isso é fundamental, tá? Criatividade, a capacidade que você tem de inventar, reinventar as coisas e, a partir daí, pensar diferente, tá? Porque aí vai cair na sua capacidade de resolver problemas de forma diferente ou de inovar, que são coisas que, não tenho dúvida que, independente do lugar que você tiver, você vai ter que lidar com resolução de problemas e capacidade de inovação, tá? E eu acho que a essência para isso está nesses pontos que eu estou falando: pensamento sistêmico, criatividade. Tá? Então, isso para mim são coisas que, nossa, são centrais. E aí tem uma terceira, talvez, no fundo vão ter várias, mas eu estou tentando resumir no que eu acho que são pontos assim, centrais. E aí tem uma terceira que eu acho que diz respeito à nossa capacidade social. Social no sentido de interagir com os outros, a nossa habilidade relacional o capital relacional, hoje em dia o meu conhecimento não é o Leandro, porque se eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade para resolver, eu vou jogar isso nas minhas redes rapidinho, vou acionar outros cérebros, eu não estou sozinho mais nessa, ninguém está sozinho, a gente joga, né, nos nossos WhatsApp, nos grupos e tal, daqui a pouco vem uma ideia, rapidinho vem uma ideia, então... E ainda vem uma pessoa que te ensina a fazer. E lógico, experiência domingo. Lógico. E lógico que várias cabeças vão pensar melhor do que uma só. A não ser que você seja o Einstein, que você seja um gênio e tal. Mesmo assim, eu tenho dúvidas. Mas, no geral, para todos nós, muitas cabeças vão pensar melhor do que uma. Então, você ter uma habilidade relacional, um capital relacional, de você poder se conectar com outras pessoas, beber de outras fontes, aprender com elas, isso passa a ser central. Então, quando eu digo essa habilidade social, tem esse componente, acho que esse componente relacional de lidar com outras pessoas. E aí eu acho que a parte social tem um outro lado também, que é você canalizar as suas energias para, de fato, pensar no que é importante para a sociedade. Aí esse ponto é o ponto que conecta com pandemia, que conecta com desenvolvimento sustentável, que conecta com esse mundo que está mudando e para onde a gente vai. Você pensar em aplicar a tua energia para resolver problemas, para inovar e tal, isso tem que estar, e eu acho que agora está ficando mais nítido, tem que estar conectado com, de fato, o que são prioridades para a sociedade, o que são questões que afligem a sociedade. Então, daí vai vir uma explosão, já está vindo, eu acho, de empreendedorismo, de ações que, de fato, atuem no social, para nos ajudar a construir uma sociedade melhor. E isso vai, sabe, o leque é super amplo nesse sentido. Vai conectar lá com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com mil coisas, mas essa visão de você, de fato, aplicar as suas ferramentas, as suas competências, as tecnologias que você tem para o bem-estar, para a construção de uma sociedade melhor, que seja uma comunidade melhor, você está olhando a tua comunidade, ou de uma forma mais ampla, o país, o mundo, que seja. Eu acho que, então, esse lado social, para mim, tem esse aspecto relacional, da competência da gente se relacionar, e o aspecto social de pensar a sociedade, repensar, ajudar a empregar isso em prol de algo que tenha um propósito, em prol de algo que tenha um significado maior. Sei lá, é por aí. Faz sentido isso para ti? Faz super sentido. Agora, Leandro, você falou de uma palavrinha-chave aí que eu até brinco nos cursos quando eu vou colocar é o propósito, gente. Não sei o que a sociedade está fazendo com a gente, que todo mundo agora achou legal ter um propósito. E, cara, o Slash, ele tem um propósito. Só que o problema do Slash é o seguinte, quando a gente está trabalhando num propósito, a gente encontra novos conhecimentos e essa coisa vai ancorando em outras. E aí, a fidelidade ao propósito, às vezes, tende a mudar através do conhecimento. E aí, eu acho que os jovens estão sendo estimulados a trabalhar por um propósito. E aí eu tenho cuidado de tipo assim, não fazer essa fidelização a um propósito muito jovem, porque esse propósito pode ter de mudar, e aí você tem um discurso lá, amarrado naquele propósito.
E quando você trabalha firmemente, porque acredita num propósito, e coisas podem mudar, a crença das pessoas em você pode se abalar. E aí, eu gostaria, assim, da gente bater esse papo sobre o propósito real, que é a essência de você. Meu propósito é fazer o bem, é fazer com que pessoas se empreguem e tal. Ou aquele propósito que é só um objetivo dissimulado de propósito ali, disfarçado, né? Comenta um pouquinho com a gente sobre essa coisa do propósito, porque os jovens, eles acham legal, não, esse não é o meu propósito. Aí, às vezes, vai trabalhar no trabalho, existe uma condução que não tem jeito, tem coisas que são protocolo, tem que pagar, tem que receber, tem que abrir empresa, tem que fechar empresa, tem que produzir, e 60% desse tempo, às vezes, não é do que você mais gosta. E, às vezes, o jovem, principalmente, ele fica um pouco irritado quando o que ele está fazendo neste exato minuto não atende ao propósito. E muitas vezes ele é a âncora para a atenção do propósito, e aquela fase difícil ali, para o jovem principalmente, para quem trabalha, que está aqui no grupo, conversando aqui com a gente, e trabalha com jovens, sabe a treta que é. Olha, a gente que é de uma geração mais obediente, né, tem sofrido. Então, vai ter que ter um encontro dessas gerações, eu não sei se você pode comentar um pouco do que é realmente a essência do propósito e como se faz esse encontro, né? De gerações e seus propósitos, né? Tá, eu acho que assim, para mim, em resumo, propósito é uma coisa que bate aqui, ó, que bate mais forte, sabe? Que te toca no emocional, no coração, que vai além do racional. Tá? E então, para mim, tem a ver com paixão. Tem a ver com você ter paixão por aquilo que você faz, por você acreditar de fato naquilo dali, acreditar que aquilo dali vai contribuir, vai para a vida de algumas pessoas, enfim, tem vários tipos de propósito, né? Tem gente que encontra o seu propósito nas artes, que é o propósito belo, né? É você trabalhar com a arte. Tem gente que encontra propósito em ajudar os outros. Então, é o bom, por exemplo, o médico, né? Que está ali ajudando a salvar vidas e tal. Tem gente que trabalha o propósito com a verdade, né? Ajudar a revelar novos conhecimentos, o cientista. Eu gosto de trabalhar com esses três modelos, o propósito o belo, o bom e o verdadeiro. Tá? Normalmente encaixa numa dessas três coisas. Tá? Ou você está fazendo bem, ou você está trabalhando numa coisa, o mundo é belo, então a parte das artes todas acho que encaixa aí. E o verdadeiro, que para mim tem muito a ver com a ciência, né, revelar novos conhecimentos, você ajudar a revelar a verdade e tal. Normalmente encaixa nessas três coisas. Tem gente que coloca um quarto que é o propósito heróico, né, que é aquele que quer ajudar a salvar o mundo, mas acaba sendo um pouco uma mistura desses outros aí. Eu gosto disso porque para mim é simples de explicar. Mas, em resumo, para mim é uma coisa que conecta aqui, que vai mais forte do que a gente. E aí é que eu acho que, vamos lá, implicações naquilo que a gente já vem falando aqui desde o início. É o propósito que vai te fazer ficar acordado de madrugada, buscando aquilo dali, né? Pensar no fim de semana naquele negócio e tal, fazer de alguma forma isso misturar a tua vida profissional e pessoal, que é uma coisa que eu acredito que já misturou há muito tempo. Hoje são 8 da noite, tá todo mundo aí, 8h30 agora, sei lá, todo mundo em casa olhando, mas assim, não tem mais essa, né? Aquela coisa da segmentação. Aliás, esse é um outro ponto. O trabalho de 8 às 5, 9 às 6, aquela coisa da rotina, é uma coisa que acho que está ficando para trás. A tendência é a gente ter a flexibilidade, a gente conseguir lidar com os nossos próprios horários e conseguir, acho que, consequentemente, né, colocar energia no que a gente de fato ama. Eu não conheço um único profissional que, assim, você olha e fala assim, cara, esse cara é destaque na área dele. Eu não conheço um que não ame o que faz. Eu acho que se você não ama o que você faz, você pode ser um bom profissional. Acho que sim. Mas para você ser um profissional diferenciado, top, aí eu acho que o propósito e a paixão pelo que você faz, né, você encontrar uma causa ali que é até maior do que você, aí eu acho que é pré-requisito. Não tem como fugir disso daí. Tá? Então, a pessoa precisa treinar ou procurar uma trilha para descobrir isso, né? A depender do momento da vida, a gente fica sem saber qual é esse propósito. Então,
o buscar dessa própria essência e se perguntar o que eu estou fazendo hoje agrega o quê para o meu propósito, né? Qual o meu real propósito? É realmente uma pergunta difícil em alguns momentos, e definir qual é seu ponto focal, seu propósito. E se eu for entregar algum valor hoje ao meu propósito, seria fazendo o quê? Então, são perguntas que eu acho interessante, Leandro, a gente levar pela vida, porque às vezes, gente, a rotina te leva de um jeito que a gente sequer se pergunta se tem um propósito de Isso. viver, entendeu? Então, Exato. essas conversas são interessantes para trazer o convite a essas reflexões, né? Isso, e eu estou tentando, enquanto isso, em paralelo, olhar aqui alguns comentários e a gente pode abrir para ir falando, mas pegar uma coisa aqui que eu acho que é fundamental nessa discussão, que é o tal do lance do bimodal. Eu não sei se as pessoas ouviram essa expressão, mas você ter Define um pra pezinho gente. hoje e um pezinho no amanhã. Eu não estou dizendo aqui, tá? E isso precisa deixar bem claro. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas, não, então agora vamos jogar para isso daí, não vou fazer mais nada que eu não ame, que eu não faça, e vou só de fato perseguir o meu propósito de pensar nessa coisa do futuro e tal. Não é isso. O que é o bimodal? É a capacidade da gente entender o que está acontecendo agora, entender onde a gente quer chegar e atuar nessa transição. Tá? Para mim, o bimodal é a capacidade de você ter um pezinho de cada lado. Acho que muitas pessoas não vão ter hoje, nesse momento, porque precisam do trabalho, porque têm já compromissos assumidos, porque tem a necessidade financeira de curto prazo, não vão conseguir se jogar 100% para o futuro, vamos dizer assim, e só pensar no amanhã e abandonar a minha necessidade que eu tenho hoje, de trabalhar aquele trabalho operacional, aquela coisa específica. Mas eu acho que o bimodal está na nossa sabedoria, né? A gente desenvolver essa capacidade de enxergar os dois e ter clareza de como fazer essa transição dentro da nossa carreira, dentro da nossa vida pessoal profissional. Cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter a sua maneira de fazer. Não tem uma receita de bolo, eu acho, aqui. Mas é importante a gente entender isso aqui. A gente conseguir operar nessa interseção, digamos assim, entre o mundo que a gente se acostumou, no qual a gente cresceu, e o mundo que a gente está enxergando, onde a gente gostaria de estar, e a gente saber operar. Eu chamo isso de ter a capacidade de ser bimodal no sentido de operar nos dois modos. Tá? Eu acho que isso é muito importante, tá, Vivi? E por isso que eu quis ressaltar aqui. Mas eu vou aproveitar, se você quiser me ajudar aí a pegar com perguntas, eu vi aqui uma aqui que eu achei muito boa. Pensando... É sua. Pode? Pensando Obrigado pela pergunta, PS Pati. Pensando na Amazon, que já usa a máquina como poder de decisão, né? Qual o papel do ser humano para a sociedade? Essa também eu acho que... Pergunta. Nossa, olha que legal. Eu acho que tem uma coisa aqui que o que a máquina nunca vai ser? E eu acho que sim, a inteligência artificial, os algoritmos, eles têm uma capacidade de absorver muitas tarefas, e não só as operacionais, né? Tem muita coisa, trabalho do médico, do advogado, do engenheiro, que sim, a inteligência artificial tende a absorver uma parte dessas tarefas. Eu acho que, assim, o que a máquina nunca vai ser e o que nos resta, e acho que vai encaixar um pouco com essas nossas discussões anteriores. Para mim, o que ela nunca vai ser e o que nos resta, sim, sempre vai ser o ser humano. Ser humano é uma coisa inerente a nós. Então, daí, acho que encaixa com propósito, com a capacidade de você lidar com as emoções, e não só com a razão, com a criatividade. Esse lado, tá, eu acho que é um lado que a máquina não, sei lá, então vamos tentar também, mas eu acho que isso, inerentemente, é uma coisa nossa, do ser humano. Então, eu acho que tem uma tendência de isso daí, sei lá, ficar mais forte, mais importante. Acho que a gente acabou não forçando tanto nisso, né? Mas o lado da inteligência emocional, né? De você lidar com as emoções e tal, também me parece central nesse contexto. Né? Não é a gente sair daquela coisa de que só o lado racional do nosso cérebro trabalha. Não acho que seja mais isso. Então é o que eu penso, ser humano. O que nos resta, isso acho que sempre seremos nós, nunca vai ser a máquina. Que mais? Vamos lá. Nossa, tem tanta coisa aqui, vamos ver.
Me ajuda aí, Vi. Isso, tem muita coisa. É que para você passa num tempo diferente de para mim, entendeu? Ah, é? Quando você É. está lendo uma coisa, acredite, é assim. Mas assim, super agradeço aqui as mensagens, né? Tô tentando catar aqui alguma coisa. Também eu quero um tempinho contigo para falar de foco. Foco. Enquanto isso, Opa! O Gart está aqui, deixa eu aproveitar, mandar um abraço especial para o Gart. Seja bem-vindo, Tá está lá aqui. em Portugal e está aqui com a gente. Gart, sensacional, fico muito feliz. Vida, nem vi. Tá me devendo a conversa, hein? Nossa conversa. Falo aqui publicamente, porque aí agora não tem como fugir, hein? A gente bater o nosso papo. Mas assim, super obrigado por estar aqui. Grande abraço. Achei ele aqui. Quem mais? Vamos lá. Achei, apareceu aqui, Gart. Deixa eu te falar, Leandro, o que está acontecendo? Uma das habilidades do futuro, do profissional que vai fazer a diferença no futuro, é a capacidade de focar, né? Com essa enormidade de opções. Antes a gente tinha a opção das formações X e você via ali qual era a sua aptidão para uma delas. Com essa abertura da tecnologia, a junção de homens e máquinas e a ausência de discriminação, ou seja, ou você é um formado ou você não é um formado, ou você é um doutor ou você não é. A tendência é que esses rótulos venham perdendo esse sentido por conta da abertura mesmo de conhecimento e das possibilidades que o indivíduo tem. Então, agarrar-se ao rótulo não vai ser logo mais uma saída legal. E aí, cara, com tanta informação, tanta junção e tanta liberdade, a gente vê que os adolescentes se juntam numa garagem e têm uma ideia, executam a ideia, abrem uma empresa e vendem até por milhões de reais, porque grandes empresas não conseguiram fazer o mesmo feito que eles fizeram antes mesmo de alcançar um alto grau de conhecimento teórico, né? Juntar uma necessidade ali com uma dor, tentaram resolver e ainda naquela idade jovem conseguiram criar empresas imensas, né? A gente vê Google e tantas outras. Startups são centenas, inclusive no Brasil, né? Estão saindo por todos os lados. Mas algumas dessas pessoas vão conseguir focar em algo que faça sentido, pegar um problema para resolver. Mas para uma grande maioria, a busca é cansativa, porque é tanto conhecimento, tanta coisa, que o diferencial vai ser ter foco no foco, eleger um foco, né? Eu acredito muito em 3 perguntas poderosas que tem nas metodologias ágeis, né? Para trazer você para o foco, talvez, fazer aquela pergunta: o que eu fiz ontem agregou quanto de adiantamento no meu objetivo, no meu foco? E o que eu fiz hoje, nesse momento, ou o que eu estou fazendo nesse momento, agrega valor à minha meta? E o que eu pretendo fazer amanhã? Então, são 3 perguntas que eu acho muito importantes para quem se sente desfocado no seu momento aí profissional. Se é um aluno que está estudando ali para o Enem, ele já escolheu a sua profissão, porque ele tem um propósito, por exemplo, de ser médico, que é uma profissão antiga, mas o médico de agora nem de longe é o médico que a gente conheceu. Novas especialidades estão nascendo, novas maneiras de atuar. A medicina, através do humano, está alcançando multidões aí pela telemedicina. Isso não para com a internet das coisas. As pessoas vão estar junto com os médicos cuidando de si, ao invés de delegar o seu cuidado a um cuidador, a um médico. Então, exemplo de uma profissão que vai ter grande mudança aqui, que a gente vê, é a atuação do médico. Mas beleza, um estudante foi ali, focou nessa profissão. Agora, tem internet, tem Instagram, tem Facebook, tem toda a comunidade do colégio, tem os grupos, e essas informações desordenadas ficam ali populando o seu cérebro o dia todo, né? Como focar no teu propósito, né? Quais são as dicas que você daria para a gente aí de trazer o foco pro foco? Principalmente para essa classe teenager aí, que está pré-ENEM. Eu volto a dizer, começa a se agarrar numa coisa que você ama, que você faz, que você gosta muito,
e se permita errar. Acho que você falou da mentalidade ágil, para mim, um dos pontos centrais nessa questão aí é a gente se permitir experimentar e errar, porque, na verdade, o erro não é erro, né? É aprendizado. Sabe que eu tenho um filho de 7 anos aqui, quando ele erra, ele bate palma, comemora e fala, papai, mamãe, eu errei, viva. Porque, assim, a gente está tentando ensinar ele que errar faz parte e que é errando que a gente aprende. Então ele fala assim, pô, eu errei, agora eu vou aprender. O exemplo é bobo, é simples, mas eu volto a dizer, né, a gente, posso falar por mim, tenho certeza que a maioria aqui foi criado numa sociedade que a gente tinha que acertar e baixa a cabeça se você errar, né, você é constrangido e tal. Então, eu acho que esse momento aí que eu falo de exploração de novos caminhos, né, de experimentação, de experimentar oportunidades, eu acho que passa um pouco por isso, sabe? Vai errar, faz parte, errando que a gente aprende, não tem problema com isso. Acho que incentivar isso daí, eu acho que é um ponto importante nessa, sabe? Então eu me agarraria em coisas que a gente gosta, porque é isso que vai nos fazer puxar o conhecimento e não fazer empurrar o conhecimento na cabeça das pessoas, mas fazer... Se você tem interesse por alguma coisa, você vai abrir o Google, você vai começar a buscar conhecimento, informação sobre aquilo dali, e experimentar. Se permite experimentar, faz de um jeito, errou mais ou menos, tá legal, na próxima eu vou melhorando. É assim, sabe, de degrau em degrau, que eu acho que a gente vai evoluindo. Eu penso assim, não sei se dá pra gente ter muito, sabe, começando pequeno, aprendendo, errando e evoluindo. Eu acho que é por aí. É o que eu penso, tá? Deixa eu conectar aqui, o que sugere, legal, a Daiane, o que sugere para os profissionais que querem ser T-shape professional, pô, isso é legal, acho que vale a pena, assim, o profissional do formato T, né, a gente entender que o profissional da transformação, ele vai ser um profissional assim, que a gente se acostumou a ser isso aqui, a gente entra, absorve uma determinada área de conhecimento, mergulha nisso daqui. O que é o T, diferentemente do I? Eu tenho uma base, que a partir dela eu posso me conectar, e eu começo a desenvolver conhecimentos, competências complementares em outros temas, e eu vou conseguindo fazer isso daí, beber de uma fonte para outra, sabe? Várias das sacadas que eu tive na minha carreira não foram criações, sabe? Você pegar um conhecimento que está em determinada área, jogar para uma outra área, sabe? Fazer beber de outra fonte. Isso daí é poderosíssimo. Então, eu acho, sim, que essa coisa de ser ter, né? De você tem uma base, mas que você se permite expandir essa base com outros conhecimentos que talvez não tenham nada a ver, ou aparentemente não tenham nada a ver com aquele originalmente, eu acho que isso faz muito sentido para o futuro. Então, eu já defendo isso aí há algum tempo, que o profissional da transformação seja ter. A gente escolhe a nossa base, temos ela para ter uma base sólida, sim, e a gente se permite aprender outras coisas e encaixar, conectar os pontos, né? Tem muita gente que defende que a inovação vem daí, da nossa capacidade de conectar os pontos. Então, quanto mais a gente beber de outras fontes, maior a probabilidade da gente conectar os pontos, ter insights diferentes, que na verdade não são novas ideias. Até porque ter uma ideia não significa nada, né? O importante hoje em dia é você executar, é você ter a capacidade de colocar ela em prática. Ter a ideia, tá cheio de gente aí com ideia. Enfim, vamos lá, o que mais? Tem uma aqui da Nicir, que é legal, né? Oi, Nicir, grande abraço para você também. Que bacana, hein? Tá todo mundo aí. Leandro, ser inovador no momento do caos é mais fácil? Caramba, sei lá, eu acho que o momento do caos, ele expõe algumas necessidades que a gente não tinha, e aí, consequentemente, a sociedade clama por determinadas coisas. Então, por exemplo, eu já discuti com bastante gente sobre isso, até de me perguntar assim, pô, caramba, né? 100 anos atrás a gente teve uma pandemia, todo mundo fez isolamento social também, teve lockdown, mesma coisa, né? E aí eu penso assim, caramba, em 100 anos o ser humano não conseguiu criar, o homem não conseguiu criar uma solução, do ponto de vista tecnológico, que evitasse que a gente tivesse que fazer distanciamento social de novo, lockdown, né? Cara, é muito assustador você olhar a questão lá da gripe espanhola e você olhar isso agora e ver como que tem similaridade. E por que não foi, né? Porque nesses 100 anos isso não foi uma prioridade, né? Aí eu estava discutindo, por que a gente não conseguiu criar
do ponto de vista da tecnologia, é óbvio que existe tecnologia para isso, para monitorar, para nos ajudar a alertar em tempo real, proativamente e tal. Mas não foi uma prioridade para os empreendedores, para os negócios. Assim, a partir do momento que surge o caos, surgem os problemas que a gente não enxergava como problemas, eles passam a ficar expostos. Eu acho que é isso. E quando esses problemas passam a ser expostos, naturalmente, acho que a sociedade já legitima que as pessoas pensem em soluções para resolver esses problemas. Eles não estavam no nosso radar e agora estão. Então, a gente vai... e aí, naturalmente, aí vem a capacidade empreendedora da economia, das empresas. Naturalmente, vai ter muita gente que vai começar a criar soluções. Algumas vão dar errado, muitas vão dar errado. Uma ou outra vai dar certo e assim a gente vai avançando. Então, eu acho que o momento do caos, ele ajuda nesse sentido aí, porque ele expõe problemas que até então eram latentes, vamos dizer assim, escondidos, e como ele expõe esses problemas, eles fazem a gente, individualmente e coletivamente, dar atenção para esses problemas. Eu acho que a questão da sustentabilidade, para mim, entra nessa daí, porque a gente vai começar a ver a coisa da mudança climática e tal, como que mudou, né, nesse período de isolamento, os impactos óbvios que trouxeram. Acho que é uma das coisas que vai bater, a inovação sustentável, a inovação capaz de gerar mudanças positivas no âmbito social e ambiental. Eu acho que isso é uma das coisas que, assim, já estava no radar, mais ou menos. Já se falava, sem dúvida, já tinha gente falando disso antes. Agora, eu acho que com o caos, eu acho que o tema vem mais à tona, sabe? E daí vai N outras coisas, descentralização no governo, redução dos privilégios, e essa lista vai longe, né? N coisa. Melhor a população passou a fazer parte dessa gestão junto, né? É uma coisa, um movimento que a gente vem vendo bastante forte. Mas, Leandro, a gente está nos minutos finais da nossa live, e ficou uma pergunta aqui para a gente responder por último, sobre a criatividade, né? Ela é um dom ou ela é um treino, né? Então, eu acredito que é um pouco dos dois também, mas fala essa opinião e finaliza aqui com uma mensagem legal para a galera, porque a gente se despede depois aqui, eu falo das próximas lives. Está contigo agora. Não, maravilha. Bom, eu sei que está acabando aí, né? 2, 3 minutos. Obrigado aí, todo mundo. Obrigado pelo convite, antes de tudo, Vivi, né? Nos comprometemos a fazer mais uma. Estou à disposição, acho que trocar, discutir é sempre válido, sempre bom. Estou à disposição aí para quem quiser, a gente conversar um pouco mais, depois joga aí nos meus canais também, Leandro Jesus BR no Insta, ou esse do Explores Game, que é o jogo que eu acabei desenvolvendo. Tem o livro do Exploradores, que é o livro que eu, acho que na semana retrasada, eu abri ele em PDF, está gratuito para quem quiser, baixa, não precisa se cadastrar, não precisa responder e-mail em nada, só pega, baixa, lê quem quiser. Então, está aí disponível, eu acho que é um pouquinho da maneira que eu tenho para contribuir, um pouquinho, todo mundo pode muito mais, né? Mas um pouquinho. Então, está aí disponível. O lance da criatividade, nossa, eu acho que as duas coisas, tá? Eu acho que tem muita coisa que pode ser treinada, sim, tá? Não só eu acho que o conhecimento está avançando muito nessa linha, né? Da gente enxergar com os olhos do outro. Acho que começa por aí, a empatia, né? Então, a jornada do cliente tem muito essa coisa de você olhar com a cabeça do cliente, pensar com o chapéu do cliente, olhar com os olhos do cliente e tal. Não acho que é tudo inspiração assim, não. Acho que tem muita coisa que pode ser treinada. Só reforço aí que criatividade é uma coisa que a gente tem que estimular desde cedo. Não é mandando criança baixar a cabeça, dando ordem, falando para calar a boca. Isso vai contra. Só esse ponto que eu acho que vale a pena reforçar aqui. É natural da criatividade. Exato. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente pode ir treinando e amadurecendo com o tempo. Reforço, jovens de todas as idades. A gente tem aí essa oportunidade de estar com conhecimento aberto, disponível, para a gente ir aprendendo, evoluindo, ressignificando. E eu acho que dá para treinar, dá para melhorar, com certeza. E a gente vai se surpreendendo juntos, uns com os outros, co-criando, né, compartilhando experiências, e aos poucos a gente vai evoluindo nisso daí. Acredito que dá para treinar, essa é a minha resposta. Então, criatividade, claro que é treinada, né? A costureira sabe que é isso. A primeira roupa que a gente faz é tão mal feita, depois a gente faz outras mais bonitas para diferentes tipos de pessoas e faz roupa até para animal, e é o treino que vai fazendo a gente encontrar
as novas medidas e proporções e combinação de cores. Então, acredito sim que a criatividade é treinada. Se você não se acha um ser criativo, joga essa ideia de lado e exercita a criatividade, que ela vem, tá? Ela vem naturalmente com esse treino. Agora, quero deixar uma mensagem aqui para vocês que assistiram com a gente, uma reflexão sobre, se eu fosse perguntar para você o que você fez ontem para atingir o seu propósito, atingir o propósito junto com o seu filho para a carreira dele, né? O que você fez? E hoje, o que você fez? E o que pretende fazer amanhã? Bom, é muita coisa para pensar, né? Não vai dar tempo de pensar aqui. Fica as perguntas. E amanhã eu tenho uma dica. Se você quer mais conhecimento, mais treinamento, amanhã a gente tem o webinar falando dos salários dos profissionais de processo, né? É um leque de oportunidade para esses profissionais. Quem trabalha com processo, cabe em todas as empresas, em qualquer ramo de negócio, o segmento de analista de processos, arquiteto de processos e tudo que norteia os processos de negócio das organizações, pequenas, grandes, médias, pequenas, enfim. E a gente amanhã fala de uma pesquisa salarial para quem trabalha com essas áreas, tá? Vem com a Alê. Quinta e sexta também tem live, segunda, terça, ó, não vai parar. Só que agora a gente está fazendo, ó, Instagram e YouTube. Fica conectado com a gente. Leandro, um forte abraço. Muito obrigada de novo. Você tem muito mais para contar para a gente. Ficou aí que você vai fazer uma com a gente, com uma Gart que entrou aqui hoje. Que bom vai Já ser sugeriram encontro, aqui, né, no comentário. Estou à disposição. Vamos Ok, lá, Gart. gente. Todo mundo à disposição. E o encontro a gente cria, né? Vamos lá, gente. Boa noite, Leandro. Boa noite, galera. Mais uma vez, vocês foram fiéis, se inscrevendo no Simpla. Agora eu tenho um e-mail de vocês. Posso contar tudo lá por e-mail. E agradeço a todos os organizadores da BPMP Brasil. Toda a diretoria estava reunida agora há pouco, em função de continuar essa jornada de disseminação e troca de conhecimento, Leandro. Esse é o nosso propósito principal. Show de bola, né? E tudo começou com essa capacidade criativa e empreendedora aí, sua e do pessoal, que é você fantástico. É fundador, né? Você cofundador da BPMP Brasil, foi quem começou isso tudo olha o tanto de tempo, mais de 10 anos passados, né? Então é isso aí, gente. E vários Boa outros, noite, a gente vai cair. A gente vai cair agora. Valeu, gente. Um grande abraço para todo mundo aí. De despedida até cair. Vamos falando. Um abraço, gente.